boa tarde a todo mundo aí. Esperando o pessoal chegar. Hoje nós vamos ter uma live bem interessante com o Márcio Ferreira. O nosso convidado entrou e a tarde é dele, na verdade, que ele vai nos falar sobre dados e indicadores da pandemia, tendo em vista a perspectiva na saúde, na economia, então, e na educação. Vamos saber dele como é essa métrica, como é que se lida com esses dados, como é que um bibliotecário, um cientista da informação pode lidar com este vasto, né, continente de dados, de que forma ele pode utilizar e de que forma os demais também podem utilizar, os demais profissionais, não só o pessoal da área de ciência da informação e de biblioteconomia, mas quem tiver interessado. Então, vamos começar dizendo que essa live ela participa de uma série, ela pertence a uma série de lives que o Instituto Clio está fazendo, mais em casa, e justamente para difundir conhecimento, para dar chance para essas pessoas que têm conteúdos e que são muitas vezes parceiro do Instituto Clio em diversos projetos, possam auxiliar, enfim, na informação especializada ou geral. De uma forma maior, a gente quer contribuir para que esse momento seja um momento enriquecedor, um momento de aprendizado para todos os seguidores, não só o pessoal especialista na área de ciência da informação, que é a nossa especialidade, né? O Instituto Clio é uma fundação sem fins lucrativos e que elabora projetos culturais e de outras áreas também. Muito bem, então vamos lá, vamos chamar o nosso convidado aqui para que ele possa nos agraciar aí com informações, né? Vamos lá, vamos ver se ele divide aqui a nossa tela com a sabedoria de sempre, com os conhecimentos que ele tem para trazer para a gente. Bem, estou chegando. Olá, Márcio. Olá, boa tarde. Boa tarde, querido. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Graças a Deus. Então, eu gostaria de ler aqui o seu currículo, porque é bem interessante, é uma prata da casa, né? Então, é Sim. uma coisa muito boa da gente falar. O Márcio é professor substituto do Departamento de Ciência da Informação da UFPE, doutorando em Ciências da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação pela UFPE Uhum. e bacharel em Gestão de Informação pela UFPE também. Atuou como agente local de inovação pelo SEBRAE CNPq, coordena a área de indicadores do projeto no bairro TEM, possui interesse na área de recuperação da informação, estudos métricos da informação, mineração de texto e inovação. Só um adendo aqui, ele participa nesse projeto no bairro TEM. Na próxima terça-feira nós teremos o nosso querido Fábio Mascarenhas aqui, que ele vai falar justamente Uhum. desse projeto, Ótimo. né? Incrível, né? Maravilhoso. Então, Sim. eu queria então que você ficasse à vontade, Márcio, para lançar aí os seus conhecimentos e distribuir um pouquinho com a gente o que você tem para falar. Fique à Uhum. vontade. Agradeço, Veronice, agradeço ao Instituto Clio, agradeço a você e agradeço à professora Edilene, né, por ter me convidado por essa oportunidade de estarmos discutindo aqui em assuntos tão interessantes e importantes, né, no momento que nós estamos vivendo agora com essa pandemia. Então, agradeço muito a oportunidade e o que eu puder oferecer de informações eu vou falar se for da minha capacidade, ok? Você quer que eu comece agora ou você vai falar Não, mais alguma coisa? não, Posso a começar? fala é toda sua, fica à vontade. Ok, Vanessa, ok. Então, agradeço a todos. Boa tarde aí, professora Edilene, inclusive ela entrou agora. É, Então, agradeço, né, a oportunidade e agora eu queria começar falando, né, por que
essa questão dos dados, eles são tão importantes, né? A professora Edilene, ela foi muito profícua, né, na fala dela, na última live dela sobre dados abertos, a importância dos dados abertos, né, o acesso deles nas grandes bases, né, nos sites, nos serviços de informação. Mas é interessante entendermos como nós podemos utilizar esses dados para auxiliar na tomada de decisão. Então, quando nós, né, cientistas, pesquisadores, ou então pessoas mesmo que têm um interesse nessa área, começamos a entender o que são esses números, né? Por que esses números existem, o que esses números significam, nós começamos a entender o significado disso e buscar razões para manipular esses números. Então, esses números, eles medem, eles enumeram, quantificam algo e eles indicam uma determinada realidade. Então, quando nós temos um número de, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, então a gente tem esses números diários de quantidade de infectados. Quando a gente tem esses números, a gente identifica a questão mais a principal relacionada a esses números é por que esses números estão crescendo, como eles estão se comportando, se eles estão diminuindo, né, em que fase eles estão, se eles têm uma tendência de crescimento, se eles têm uma tendência à diminuição. Então, todo esse comportamento é relevante nessa sua análise, né? Então, os indicadores, quando eles indicam nesse número, quando ele indica algo, a gente consegue estabelecer alguma ação, seja essa uma ação de planejamento ou uma ação mais eficaz, uma ação de uma política, né? Uma política pública, uma política científica, uma política, seja ela de Estado, institucional, empresarial, né? Se você tem uma empresa e observa que os números eles começam a diminuir, o número de vendas, começa a ter uma grande quantidade de acúmulo de contas, o custo está aumentando muito, o custo fixo, o custo variável. Então, quais são as ações que vocês devem tomar para que esses números eles não lhe prejudiquem na sua empresa, no seu negócio, né? Na sua vida pessoal? Todos nós agora estamos em casa, né? Presos, muitos desempregados, muitas às vezes com salário diminuído por questões, né, do governo e tal. Então, como gerenciar o seu orçamento, né? Porque antes estávamos acostumados a ter um orçamento com base no nosso trabalho diário, de sair, almoçar fora e tal. Então, agora nós temos que ficar em casa, consumir mais energia elétrica, mais água, alimentos. Então, tudo isso muda. Então, como a gente se comporta e convive com esses números? Então, é importante eu iniciar a minha fala também discutindo o porquê da ciência da informação ter interesse em analisar esses números, né? Por meio dos estudos médicos da informação. Isso aí vem lá da Segunda Guerra Mundial, e aí depois daquela explosão de informação, né, informação científica com a Segunda Guerra Mundial, com as tecnologias que foram criadas, as tecnologias voltadas para a guerra. Então, grande quantidade de pesquisas e de artigos foram criados. Então, a ciência da informação, a biblioteconomia, ela começa a buscar, analisar, quantificar o que foi produzido, né? Em termos de livros, de artigos científicos, quem são os pesquisadores, onde eles produzem. Então, esse é o interesse da nossa área relacionado a essa parte mais voltada para as análises métricas. Em seguida, a gente pode falar também um pouco assim, do significado, né, dos termos. Mas assim, eu escuto muito. Pode ser que tenha algumas pessoas que não sejam da área, que estejam assistindo essa live, mas é importante a gente só destacar alguns conceitos rápidos antes de a gente partir para a coisa mais ampla. Então, a bibliometria. O que é bibliometria? Né? Geralmente, quem é da área, bibliotecário, então, nós, gestores, arquivistas, etc., perguntamos muito isso. Não, bibliometria, ela vai se preocupar com os padrões, né? Padrões de medição na produção daqueles documentos, daqueles arquivos. Né? Enquanto que a cienciometria, não. A cienciometria, ela vai identificar esses padrões, né? Essa quantificação da ciência, do que é produzido na ciência. Então, quem são os autores, quantos são os países, quais são os periódicos, quais são os jornais, etc. Então, essa é a busca da cienciometria, né? E aí tem vários outros termos, né? Isso aí foi mais o Macia Chapula que trouxe. Tem vários outros termos, como infometria, odometria, e hoje a altimetria, que está em alta com as redes sociais, as pessoas medindo, né? O que as pessoas estão colocando no Twitter, os termos que estão sendo mais frequentes, ocorrentes, etc. Inclusive, isso até abre um parêntese, porque muitas vezes a gente usa muito essa questão da altimetria, mas a gente não para pensar, poxa, e as fake news, né? A gente sabe que a gente está sofrendo uma grande quantidade de desinformação, as notícias falsas, elas dominam as redes, e a gente fica assim, pensando como é que os robôs, né, eles se comportam, e como a gente vai quantificar o que é informado, né, nas redes sociais, principalmente no Twitter, se ele está repleto de robôs.
Aí a gente para naquela questão, pô, será que a informação que eu estou encontrando ali numa rede social é informação verdadeira? Será que aqueles termos que estão sendo colocados lá são pessoas reais ou são robôs que foram comandados por seres humanos? Então são questões questão de reflexão que a gente tem que estar sempre fazendo com relação à validade desses dados, a fonte desses dados, etc. Por isso que nós, né, que trabalhamos com pesquisa, tentamos sempre buscar essas informações e esses dados em documentos oficiais, em dados oficiais governamentais, em dados já ratificados, né, por cientistas, por pesquisadores renomados, porque isso facilita também que nós não entremos nessa questão da notícia falsa. Então, assim, eu queria, para continuar, falar um pouco sobre os dados da pandemia, né? Então, eu fiz uma busca hoje numa base de dados para a gente entender por que, como é que funciona essa explosão da informação, né? E como a gente pode analisar isso. Então, a PubMed, né? A PubMed é uma grande base, né? Que eu não sei se todos aqui conhecem, que é da área médica, da área de saúde. Então, eu fiquei curioso. Então, vamos pensar assim, o que será que está sendo produzido, né, de artigos científicos? O que será que está sendo produzido de documentos científicos, de pesquisa científica sobre a Covid-19? Né? Então, eu fiz uma busca rápida hoje pela manhã e encontrei que nesse período aqui, um período curto, mais ou menos o quê? 6 meses, né? Porque praticamente começou em dezembro, mas assim, as pesquisas elas vêm ocorrendo já há um tempo, desde o ano passado, né? Com o avanço da doença, principalmente na China. Mas hoje, às 11 horas e 10 minutos da manhã, né, aqui, encontrei 16.679 artigos. Então, são 16.679 artigos, né, na área médica que já estão sendo publicados sobre Covid-19. Então, imagine, caramba, já são 16 mil artigos. Como é que a gente vai ler 16 mil artigos, né, Veronice? Como é que a gente vai ter acesso a essas informações? O que é que a gente vai saber de resultados? Né? Quais são os objetivos? Quais foram os principais resultados que os cientistas chegaram? Né? Será que já existe alguma medida profilática efetiva? Será que já existe algum procedimento metodológico que seja capaz de evitar que a gente se contamine, ou então evitar que a gente fique doente pela Covid-19? Então, ferramentas métricas elas são criadas com esse objetivo, para a gente entrar lá nesse conhecimento, conseguir acessar esse conhecimento e buscar o que foi produzido, quais são os principais termos, né? Quais são as principais temáticas, quais são os principais objetivos, quais foram os principais resultados. Então, esses resultados eles são muito importantes para a comunidade científica, para a sociedade. Então, as pessoas elas vão ter acesso a esse conhecimento. Por exemplo, uma grande empresa farmacêutica, um laboratório, e ele vai dizer, não, remédio A, remédio B funciona, remédio A não funciona. Funciona para tipo de paciente inicial, não funciona para paciente no estágio X, Y, Z. Então, é assim que a gente tem acesso a esse conhecimento. Então, fiz outra busca também para a gente comparar, né? Isso aí é uma base específica da área de medicina, e aí eu fiz uma busca também na Web of Science, né? Que é uma base bastante conhecida e muitas pessoas aqui utilizam. Encontramos 5.890 resultados, né? Poxa, são 5.000 artigos. Então, temos quase 6.000 artigos na Web of Science, mais 17, quase 17 mil na PubMed. Então, imagine que trabalho nós teríamos para ter acesso a todo esse conhecimento, ler e tal. Então, é para isso que existem as análises métricas, né? Para facilitar, encontrar e indicar caminhos por quais nós queremos percorrer, né? Então, claro que quando a gente parte para um estudo mais diacrônico, né, ao longo da história, a gente percebe que existem várias leis biométricas que foram criadas, leis de Bradford, Lotka, Zipf, etc. Essas leis elas podem ser aplicadas por quê? Porque a gente vai ter lá um comportamento naquela produção científica e a gente vai aplicar a lei para verificar se ela ocorre ou não. Isso a gente pode utilizar, mas isso não é o foco aqui da nossa live. Entretanto, eu queria citar apenas esse trecho para entender e mostrar para vocês, justificar o porquê de nós estarmos estudando, nós cientistas de informação, estarmos estudando essa área de análise de dados, principalmente voltada para esse campo científico, para essa área que é de doenças negligenciadas. Aqui no Brasil nós temos o quê? A dengue, chikungunya, zika. Então, imagine a quantidade de documentos científicos que estão sendo produzidos sobre esses temas, essas temáticas, e imagine a quantidade de informação que tem ali, de conhecimento, e as pessoas muitas vezes não têm acesso. Né? Então, agora inicialmente foi só para fazer um panorama geral do que eu ia falar,
E aí a gente pode continuar para outra temática que eu posso passar agora. Tudo bem, agora eu tenho esses dados, né? Eu conseguia ter acesso a esses dados, as principais fontes, fui atrás das informações nos sites, nas principais órgãos reguladores, né? Agências de regulação, IBGE, etc., periódicos. Pronto. E o que é que eu faço com esses dados? Bem, um número, ele sozinho ele não representa nada. Então é preciso que você atribua, né? Atribua um conceito, consiga extrair alguma informação daquele número. Então, como é que isso fica mais fácil? Quando a gente consegue expressar isso em gráficos, por exemplo. Porque geralmente a gente tem um número só, absoluto, e ele é um pouco difícil da gente compreender. Ah, tem lá 16 mil, significa o quê? Tem 17 mil artigos. Sim, mas de quantos artigos tem naquela base? Ah, então a gente compara com gráficos. Para isso a gente utiliza alguns softwares, né? Softwares que fazem análise. Geralmente as pessoas usam muito o Excel, a gente usa muito o Excel para criar aqueles gráficos de barra, de pizza, etc. Mas também temos outros exemplos de outros softwares, né, que eu também utilizei em minhas pesquisas, né, tanto mestrado, doutorado, etc. A gente tem o Iramutec, o CNET, VoiceViewer, GEF, então tem outros softwares que as pessoas podem adotar, softwares também gratuitos, para fazer essas análises, não é? Então, quando a gente volta para a questão da pandemia, pronto, iniciei, fiz a busca, encontrei esses artigos, né? É uma questão social, mas o porquê que eu quero buscar sobre esse tema? Porque nós temos um número gigantesco de 6 milhões, né? Hoje eu vi o número lá na Johns Hopkins, né? Que é um instituto lá americano, ele tem esse número lá, 6 milhões 535.019 pessoas infectadas até hoje. No caso, esses são os números oficiais, né? Então, isso justifica esse estudo, tá? Então, é uma demanda social. A sociedade está com essa infecção, com essa pandemia, e necessita ter acesso a conhecimento, conhecimento validado, conhecimento científico, que possa verificar se aquela doença ela vai ou não ser vai ser mitigada nesse caso. Então, no mundo, nós temos 6 milhões e meio de pessoas doentes, né? Ficaram doentes ou melhoraram. E no Brasil, quase 600 mil pessoas. Então, são 584.016 pessoas. Então, isso é outro número que justifica nós estarmos procurando informações sobre isso. Nós temos que nos munir dessas informações, inclusive para tomar decisão a si próprio. Será que eu devo tomar a seguinte atitude profilática? Será que eu devo ingerir determinado remédio, determinado fármaco? Então, tudo isso a gente tem que estar buscando para poder nos munir de informações e tomar a decisão correta. Então, por que estudar esse número é tão importante, né? Quais são os desdobramentos, né, dessa curva de crescimento? Então, percebam que toda vez a gente está preso à curva do crescimento, né, pandêmico. Então, toda vez a gente, caramba, quais são as ações que os governos, as prefeituras, o governo estadual, ele deve tomar para conter a curva? Ah, o isolamento total. Então, o foco é isolar as pessoas nas suas casas para que essa curva ela fique presa, ela não cresça muito. Só que quando você estabelece essa ação, essa política, muitas vezes as pessoas justificam o quê? O contrário. Ah, tudo bem, estamos presos em casa, não podemos sair, a curva está diminuindo. Mas as pessoas que não podem trabalhar, né? Aí fica essa discussão de grupo B, grupo C. Mas aí a gente tem que entender o seguinte, que os números eles nos revelam que o crescimento é contínuo, porque a amplitude da doença ela é muito rápida, a contaminação ocorre muito rápido. Então, quando nós tomamos essas atitudes, essas ações governamentais, essas políticas, estabelecemos políticas que façam com que nós limitamos a circulação de pessoas, é com a projeção de que do sistema de saúde dá conta, né? E a subnotificação, né? Estudos apontam, por exemplo, que existem na verdade, nós temos o quê? 14 vezes mais pessoas contaminadas. Então, imagine, então vamos liberar tudo, vamos liberar comércio, vamos liberar... Só que a gente não sabe como é que isso vai se comportar, como o sistema de saúde ele vai comportar, inclusive essas subnotificações, pessoas que ficaram doentes, pessoas que estão ficando doentes e que não vão no hospital, que não vão, né, tomar, que não fazem um teste, porque não tem teste para todo mundo, que não tem condições de pagar pelo teste. Então, tudo isso a gente tem que pensar na pandemia. E agora, a terceira parte, vamos falar sobre os impactos. Os impactos, né? Então, quais seriam os impactos na economia do país, né, com o avanço da pandemia de Covid-19?
como isso pode afetar a atuação profissional, né, profissional da informação. Então, eu coletei alguns números, fiz uma pesquisa. Por exemplo, a empresa Cielo, né, no dia 11 de maio, ela deu um boletim, ela falando o seguinte, que existe uma queda realmente muito grande, queda em vários aspectos econômicos, queda no varejo, né, em produtos não perecíveis, produtos perecíveis. Inclusive, apesar dessa queda em diversos setores da economia, como a gente vem observando, inclusive nos jornais, nas notícias, a gente percebe o seguinte, que na área, por exemplo, de supermercados, hipermercados, houve um aumento expressivo, né? As pessoas estão estocando mais alimentos, produtos de limpeza, se preparando para lidar com isso. Então, como, né, a economia ela vai lidar com isso? As pessoas estão tendo comportamento, as pessoas estão ficando mais em casa, estão consumindo mais alimentos, estão fazendo exercício em casa, estão tendo atendimento médico em casa, e a economia ela vai começando a se adaptar a esse novo modelo, a esse novo comportamento. Isso vai gerando uma nova ação, né? Uma ação não só das pessoas que vivem na sociedade, mas também da própria ação política em si. Por quê? Porque os políticos eles vêm observando essa mudança econômica e eles têm que começar a buscar estabelecer ações de melhoria para a convivência dessa sociedade nesse novo modelo, nessa nova forma. Então, a gente observa também alguns números como queda em produtos de gasolina, de combustíveis, vestuário, etc, etc. Mas, como eu falei, houve um aumento de 14% na venda, né, de produtos alimentícios em supermercados, né, e hipermercados. Então, poxa, esse número representa algo importante, inclusive para a indústria, a nossa indústria brasileira. Teve uma live que eu assisti recentemente do professor Fábio Mascarenhas, inclusive, quando eu participei no DAGI, e uma pessoa tinha feito uma pergunta sobre o aumento, né, do comércio eletrônico. Então, quanto é que vai aumentar esse comércio eletrônico? O comércio eletrônico ele tem a projeção de aumentar em quantos por cento? E aí foi feito dados pela Associação Brasileira, né, um estudo pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e observou o seguinte, que houve um aumento de 180% no comércio diversos, não é? Outra matéria também, da revista Forbes, aí foi da revista Forbes, ela trouxe alguns dados para a gente bem interessantes. A gente percebe o seguinte, nos Estados Unidos e boa parte da Europa, houve um crescimento de 30% no aumento do comércio eletrônico, né? Então as pessoas estão utilizando mais a internet para comprar os produtos porque estão presas em casas. E aí a pandemia ela gera essa demanda inclusive pela entregadores, etc. Então existe toda uma cadeia, né, uma cadeia econômica por trás que vai sendo influenciada por isso. Aumento do trabalho remoto, então estamos aqui, olha aí, tem uma pergunta aqui, já já eu respondo. Temos o aumento do trabalho remoto, então aqui nós estamos utilizando muito a internet, os meios de comunicação, né? Estamos utilizando o Google Meet, o Zoom, o Skype. Então também o estudo da SEMrush, uma empresa norte-americana especializada em marketing digital, ela trouxe que, por exemplo, o Zoom, né, que está sendo muito utilizado para comunicação, né, para trabalho remoto, ele aderiu, agora desde dezembro até agora, em meados da pandemia, início da pandemia, 180 milhões de novos usuários. Então, imagine quanto a empresa Zoom ela não pode arrecadar de recursos com propaganda e serviços com esse crescimento, né? Também tivemos um crescimento expressivo do Skype, 70% de novos usuários acessando o Skype. O Skype que estava realmente assim, as pessoas estavam usando pouco, inclusive porque precisava pagar, tinha limite de tempo e tal, quando você não pagava. Então perceba que as pessoas estão voltando a usar o Skype. O Hangout, né, Meet, nem se compara a quantidade de pessoas que estão utilizando. Então aumentou em 25 vezes o uso do Hangout Meet. Inclusive ele abriu, né, que antigamente ele não deixava qualquer um criar uma sala para reunião e agora ele consegue fazer isso. Estou falando muito rápido, tá acompanhando? Tá tranquilo, né, todo mundo, né? Tranquilo. Pronto, outro estudo que é interessante aqui do MBA de Marketing Digital, né, da Fundação Getúlio Vargas, né, professor André Michele, estima que 30% do crescimento da adoção de home office no Brasil pós-pandemia. Então percebam, isso aí é muito interessante. Imagine a demanda, né, isso para o futuro.
Então, as pessoas elas perceberam o seguinte, que elas não precisam, né, as empresas e instituições públicas e privadas, perceberam que muitas dessas pessoas, cerca de 30%, não precisam estar fisicamente no seu ambiente de trabalho para exercer aquela mesma função. Então, as pessoas podem estar nas suas casas, trabalhando remotamente, né, por meio dos meios de comunicação, internet, e utilizando esse mesmo serviço, esse mesmo trabalho, oferecendo os mesmos produtos, os mesmos serviços. Então, imagine. Então, isso vai mudar muito a dinâmica, né? Menos pessoas vão se deslocar pelas cidades. Então, imagine que podemos ter menos engarrafamento, as pessoas vão usar menos meios de transporte poluentes, como carros, né, motos. As pessoas vão deixar de lotar mais os transportes públicos, né, ônibus, metrô. Então, tudo isso vai mudar essa dinâmica. E, claro, por estar em casa, vão precisar de melhores serviços. Serviços, no caso de delivery, um serviço melhor de internet, uma internet de qualidade, né? Vão precisar de possuir mais conforto. Né? Então, imagine como é que vai mudar essa dinâmica. Hoje eu estava vendo recentemente uma reportagem na televisão dizendo o seguinte, que houve um crescimento, né, expressivo da quantidade de entregadores. Então, antes da pandemia, nós tínhamos cerca de 60 mil entregadores. Hoje nós temos o quê? Em torno de mais de 100 mil entregadores trabalhando, né, na delivery em diversas empresas, Rappi, iFood, Uber Eats, etc. E quantas tem mais. Outro dado relevante também sobre a mudança de comportamento e as questões econômicas, né, da pandemia é o aumento do exercício em casa, o fitness em casa. Então, as pessoas elas estão percebendo que elas não precisam mais pagar uma academia, pagar um local para poder fazer seu exercício físico. Então, as pessoas elas pagam por um aplicativo, muitas vezes têm acesso a um aplicativo gratuito ou assistem vídeos, né? Vídeos de YouTube, vídeos interativos que explicam, né? Que tem um coach lá explicando a você determinado exercício e você faz aquele exercício conforme o vídeo lhe explica. Então, as pessoas compram, né, também utensílios, né, para fazer exercícios. Então, halteres, pesos, locais para você se deitar e fazer roupas, né? E você fica em casa. Então, perceba o seguinte, que teve um aumento, né, e aí também essa mesma empresa de marketing digital fez esse estudo, 70% de aumento no volume por busca de cordas de pular e halteres. Né, um aumento de 66% nos cursos de yoga online. Olha aí. A Centauro ela observou também um crescimento absurdo, né, na venda de apoios para flexão de braços. Né, 12.000% de apoio, de crescimento na venda de apoios para flexão de braços, né, fazer flexão de braços. 2.700% no crescimento na venda de anilhas, né, aqueles pesos. 2.400% no aumento do crescimento de venda de halteres, né? Você levanta para fazer o exercíciozinho. E 3.000%, né, em bicicletas de spinning, né? Que cresceu muito esse tipo de esporte, porque as pessoas estão em casa e elas precisam se exercitar. Então, imagine o mercado do esporte em casa e todos os serviços que estão agregados a isso. Imagine a quantidade de possibilidades. Quer deixar as perguntas para o final, Veronice? Ou a gente pode já começar a responder? Tem uma aqui da Jarlúzia, você consegue visualizar? Estou vendo aqui. Pronto. Ela pergunta aqui, a Jarlúzia, né? Qual a fonte de dados, de base de dados, usada para conferir a quantidade de produção de artigos? Então, a gente tem muitas bases de dados, né, Jarlúzia? São várias as bases de dados que a gente utiliza. A mais conhecida internacional, que ela engloba a maior quantidade de periódicos, uma das maiores é a Web of Science. Então, o interessante é que você tem uma base de dados, dependendo da área, que lhe forneça os artigos, os documentos da área que você quer analisar. Né? Por exemplo, se você quiser analisar patentes, você vai para Derwent. Né? Se você quer analisar, por exemplo, artigos brasileiros em ciência da informação, geralmente você utiliza a BRAPS. Né? Se você quiser analisar, visualizar artigos na área de medicina, na área de saúde, você pode usar a PubMed. Então, existem bases específicas por área, mas também existem bases que englobam mais, como a Scopus, né? a Cielo, que é a América Latina. Então, assim, depende muito de qual é o seu objetivo na busca. Então, é engraçado ela perguntar isso, é muito importante, porque muitas vezes a gente se pergunta, será que eu vou ter acesso a uma base de forma mais ampla? Aquele conhecimento que eu quero,
Então, qual é a base que vai me fornecer maior quantidade de conhecimento? Depende do que você queira buscar, né? Então, é muito importante, né, que que o usuário, né, o usuário daquela informação, ele seja muito consciente do que ele queira buscar. E se ele não conseguir encontrar aquela base, claro, o Verônica sabe muito bem disso, como vocês são muitos aqui bibliotecários, eles vão buscar mostrar a você qual seria a melhor base. Então, existem os atores, né, que são os intermediários de fornecer esse acesso à informação. Então, os bibliotecários são esses intermediários. São os profissionais especialistas responsáveis para lhe mostrar qual é o caminho que você vai utilizar para acessar determinado conhecimento, por exemplo. Então, geralmente temos de que, em muitos países da Europa, por exemplo, inclusive nos Estados Unidos, nós temos os bibliotecários especialistas, bibliotecários por áreas específicas. Então, tem aquele especialista na área de química, na área de física, na área de saúde, na área de engenharia. Por quê? Porque lá ele vai ter o controle, ele vai saber determinar quais são os melhores acessos a determinadas bases para aquela área. Ele vai ter também, deter o conhecimento sobre os controles terminológicos, né? Os vocabulários controlados naquela área. Então, ele vai saber utilizar os descritores corretos, né? As palavras-chave corretas, os métodos de busca, né? Quais são os operadores corretos para busca, os operadores booleanos, etc. Então, esses profissionais, especialistas, eles vão lhe oferecer isso. Mas, primeiramente, se você quiser buscar ter acesso a determinado conhecimento, você tem que entender que, assim, primeiro, qual é a área de conhecimento que você quer abranger, qual é o tipo de conhecimento que você quer buscar. E aí você vai, a partir daí, delimitando qual seria a melhor base para você ter acesso. Não sei se respondi a pergunta, mas eu acho que, mais ou menos, né, Veronice? Ficou legal? Nossa, ouro, ouro, ouro. Tranquilo. O bom é que fica salvo, né? E aí depois a gente pode assistir e tal, discutir mais. Bem, continuando, né? Como eu estava falando já, então eu já dei algumas informações, né? Trouxe alguns dados sobre aumentos e tal. Inclusive, esse crescimento, né? Essa mudança na economia, ela deve-se, claro, à questão social que nós estamos enfrentando, mas também devemos à questão de comportamento, né? Então a gente continua lá observando que houve um 78% de aumento nas ferramentas de delivery, como eu tinha falado. Esse estudo continua. E também no uso, por exemplo, de plataformas de streaming, né, como Netflix, Amazon Prime, dentre outras. O Netflix ele identificou, por exemplo, agora no primeiro trimestre, né, desse ano, um aumento de 15 milhões de usuários na sua base. Então, imagine agora, se isso foi no primeiro trimestre até março, imagina agora abril, junho, e como a gente começa a ter mais acesso a esse tipo de informação. E o que é preciso para oferecer um melhor serviço, etc. Bem, agora eu vou partir para a área de educação, falar um pouco sobre educação. A educação à distância, né? A educação à distância ela vem crescendo muito também com a pandemia e, inclusive, porque as pessoas precisam ter acesso ao conhecimento e se capacitar. Eu, inclusive, fiz um curso de capacitação de um mês agora e esse curso era para professores, né? Professores não só do ensino superior, mas também ensino médio, etc. E esse curso ele oferecia diversas ferramentas para nós aprendermos como utilizar nas nossas aulas, tal. Claro que nem tudo a gente consegue utilizar, né, pelas limitações muitas vezes tecnológicas dos alunos, limitações de acesso à internet, mas a gente percebe o seguinte, a ampla capacidade que a gente pode ter de ferramentas para oferecer de uma forma melhor esse ensino, né? Então a gente tem, além do Google Sala de Aula, claro que está sendo expandiu muito agora, a gente tem ferramentas como Canvas, como Padlet, então, dentre outros vídeos, né? Como fazer vídeo no YouTube, criar um canal, e aí como editar esses vídeos e você fazer aqueles vídeos de ensino e tal. Então, tudo isso é importante. Por quê? Porque a gente amplia esses canais e oferece maior conhecimento. Live, por exemplo. A live está sendo um instrumento muito utilizado e antes não era utilizado. Fomos obrigados a nos render às lives. Para quê? Para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e esse conhecimento fique registrado em vídeos, né? Porque ele vai ficar no IGTV. Então, você pode, posteriormente, recuperar esse conhecimento que foi falado ali. Então, imagine, muitas vezes, quando nós dávamos uma aula, né, presencial, nós não gravávamos. Na verdade, ninguém gravava a aula presencial, né? Ninguém, assim, gravava para mostrar posteriormente. E hoje nós temos essas ferramentas poderosas. Estamos aqui fazendo uma live que está sendo gravada e posso também fazer no YouTube
no meu canal, gravar lá meus vídeos e qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, pode ter acesso àquele conhecimento. Eu acho que isso é muito interessante. Isso amplia muitas possibilidades, né, a gente oferecer esse conhecimento à sociedade. Então, eu tenho aqui um dado, né, da Coursera, né, plataforma online de cursos. Ela percebeu que aumentou em 500%, né, o uso, né, de sua plataforma, as pessoas se matriculam na plataforma, e houve um aumento de 45% nas matrículas, né, no Cato também, que o Cato ele é muito famoso por currículos, mas ele também tem a área da educação, educacional, e houve um aumento de 45%, né, nessas matrículas no Cato. Então, imagine, as pessoas antes elas não enxergavam, não visualizavam essa possibilidade, né, do ensino à distância. É claro que o ensino à distância tem suas limitações, né? Muitas vezes a interação, por exemplo, aqui tem pessoas entrando e saindo com uma certa frequência. Então a gente não tem como controlar isso. Muitas vezes uma pessoa pergunta, então ela pergunta, mas às vezes ela não tá, às vezes não está mais. Ou então a pessoa queria fazer uma pergunta e não faz. Então é claro que numa aula presencial, numa aula interativa, você tem a maior capacidade de interagir, né? Querendo as pessoas às vezes elas por olharem, confiarem presencialmente, as pessoas conseguem interagir mais. Isso depende muito de cada um. Mas, assim, não deixa de ser uma auxiliar, uma forma que ofereça essa oportunidade de acesso ao conhecimento. Então, outro dado que eu vou trazer aqui é relacionado à área educacional e do INEP, né? Dados do INEP revelam que cerca de 1,7 milhões, né, de brasileiros se matricularam em cursos à distância, né, durante a pandemia. Então, perceba a quantidade de brasileiros que estão fazendo curso à distância, né? E o Google, né, o buscador Google, ele identificou um aumento de 130%, né, na busca, né, por a palavra especialização à distância. Então, o termo, né, composto especialização à distância, ele teve um aumento, um incremento de 130% no seu buscador do Google. Então, imagine, as pessoas estão querendo ter acesso a esse conhecimento. Então não adianta, as pessoas ficaram em casa, ficaram ansiosas, mas o acesso ao conhecimento ele continua, as pessoas continuam querendo isso. Né? Essa área educacional ela tem uma grande ampliação. Quer comentar alguma coisa a respeito, Veronice? Você concorda comigo? Não, concordo. Essa coisa da multiplicidade das ferramentas é fantástico, né? Por Aham. exemplo, esse seu vídeo aqui vai ficar no IGTV, vai ficar no nosso canal do YouTube e vai ficar no nosso Facebook. Então, três Sim. plataformas vão estar historicamente guardando essa memória do Instituto Clio e a sua também, pessoal, né? Então, essas Aham. possibilidades é assim, Aham. louco, né? Não é maravilhoso essa possibilidade. Aham. Exatamente, concordo com você. Então, são possibilidades que elas já vinham, a modificação, né, na sociedade ela já vinha acontecendo. Né? As pessoas já vinham partindo mais para as plataformas, né, para o uso de sites, para o uso de vídeos. Só que a gente foi forçado de uma forma rápida e intensa nesse momento. Isso. Então, né, fomos forçados e agora tivemos que nos adaptar rapidamente, né? É. Então, assim, percebam, mas aí isso mostra que nós temos outras capacidades, outras possibilidades. Aí não pode se prender só ao ensino formal, à maneira formal, presencial de nos encontrar. Então, a gente tem que buscar essas possibilidades e ampliar nossas capacidades. Outro exemplo que eu acho que é interessante também a gente estar falando para vocês é a telemedicina, né? Porque as pessoas, elas, por exemplo, perceberam que não precisam mais se consultar fisicamente, né? Se precisar se consultar com os médicos, especialistas, e perceberam que a telemedicina ela pode ser acessível e ela pode ser eficiente. Porque muitas vezes a gente vai no médico e a gente, né, relata algum sintoma. É claro que a distância ele não vai ter esse controle, né, esse controle de fazer um exame local, usar o estetoscópio para auscultar a batida do coração ou a respiração, inspiração do pulmão. Porém, existem outras formas do médico ele saber como identificar quais seriam os seus problemas de saúde, etc. Então, a telemedicina ela cresceu bastante. Outro dado aqui que eu observei é que, por exemplo, a grande prestadora de serviços médicos, que é a Amil, né, ela treinou agora mais de 360 médicos e enfermeiros
né, para atender 3,6 milhões de usuários na pandemia. Então, percebo, esses usuários, né, dos planos de saúde, eles não sabiam que poderiam ter acesso a esse tipo de serviço. E hoje, muitas vezes, pessoas que têm dificuldade de se locomover, muitas vezes pessoas que têm dificuldade de locomoção, idosos, pessoas acamadas, e precisariam de ter um acesso a um serviço médico, a uma consulta médica, e agora podem ter pelo serviço de telemedicina. Então, você veja aí a mudança na sociedade. A professora Adilene fez uma pergunta, não foi? Fez. Pode É um ler? comentário. Isso. O que você acha disso? Precisamos pensar na forma de descrever e recuperar esse conteúdo de lives. O que você acha disso? Com certeza, Adilene. Inclusive, porque, por exemplo, essas lives elas vão ficando lá no IGTV, só que a gente não tem como gerenciar isso. Por exemplo, a gente não tem como fazer essa gestão para um acervo específico do Instituto Clio, por exemplo. Então, todas as lives que o Instituto Clio fez, eu não sei se a gente tem como fazer esse download. Você sabe, Verônica, se tem como fazer esse download e colocar? Faz sim, ele faz o download Pronto. e você pode armazenar no rolo de filme, né, no seu Sim. equipamento e depois pode Uhum. estar no YouTube. Aí ele fica lá disponível a vida toda. É. Você bota link Uhum. no Facebook, tem como você Ótimo. fazer. No Ótimo. YouTube você pode fazer um vocabulário controlado, porque você bota as tags e aí você recupera. Ótimo. Então aí, veja essa possibilidade. Então a gente pode fazer o quê? Aulas desse perfil, dessa forma. Então a gente pode gravar várias aulas, videoaulas, colocar nos canais, né, no YouTube, e aí ficar acessível para os alunos durante tempo indeterminado. Né? Então a gente tem que pensar realmente, inclusive, Edilene, é bom você citar isso, porque às vezes existe muita resistência, né? Resistência dos profissionais que atuavam daquela forma que não querer oferecer esse acesso, né? E aí a gente tem que começar a pensar como esses profissionais eles vão se adaptar a esse momento e oferecer esse tipo de serviço. Por exemplo, tem professores que não estão dando aula porque não conseguem marcar, né? Não conseguem fazer videoconferências pelo Google Hangout Meets, pelo Zoom, pelo Skype. Então, veja a limitação. Muitas vezes, um professor ele não quer produzir um vídeo, né? Um vídeo no YouTube, eu tenho dificuldade. Claro que eu também tenho dificuldade, todos nós temos dificuldade, né? Mas eu acho que nós temos que nos superar. Então, por exemplo, até para você dar um curso ou qualquer uma explicação sobre qualquer assunto, é interessante nós nos desafiarmos, né? É um desafio constante para essa melhoria e mudança, né? E vamos lá falar mais aqui sobre outro assunto. Deixa eu pegar mais. Sim, outra coisa importante nós estarmos falando nessa live de hoje é com relação à mudança do comportamento em relação ao nosso clima, né? Então, por exemplo, não existe só o clima social, a questão social, mas também existe a questão a pandêmica, ela trouxe uma mudança, as pessoas se deslocarem, né? As pessoas estão se deslocando mais a pé, de bicicleta. Essa questão de você não usar carro, né? Veículos que produzam combustão é importante. Então, você perceba que a gente está tendo visualizando mais a natureza está se comportando de uma forma diferente. A gente está produzindo menos poluição, né, nesse período. Então, como é que nós podemos trabalhar e interagir, né, com tudo que a gente tem na nossa sociedade de uma forma mais sustentável? Eu acho que esse é um grande desafio para nós, né, como profissionais, pensarmos nisso também. Por quê? Porque há muito tempo a gente vem pensando só na produção incessante, né, de gás carbônico, dióxido de carbono, né, utilizando petróleo, utilizando carvão, né, para a produção de energia. Mas a gente percebe que existe um mundo à nossa volta e a gente não observa esse mundo. E quando a gente fica preso, né, nas nossas casas, preso no nosso ambiente fechado, nos nossos quartos, a gente não pode ter acesso a esse mundo. Então, quando a gente sai lá para fora e vê que houve uma diminuição da poluição, né? Tiveram vários dados apresentados aí recentemente, inclusive eu não estou com esses dados aqui, infelizmente, dos índices de poluição que diminuíram bastante. Né? Então, percebam o seguinte, quando esses índices de poluição eles diminuem, qual seriam suas ações não comportamentais para diminuir e continuar essa diminuição após pandêmico? Né? O que a gente poderia fazer? Quais são as políticas públicas que deveriam ser construídas para continuar
essa diminuição e esse equilíbrio, esse maior equilíbrio entre a nossa produção como ser humano, a nossa atuação como ser humano e a sociedade, né? Eu acho que é interessante. Tem um comentário aqui da Jennifer, né? Isso. Jennifer, uma coisa interessante de ser destacada é que em meio a esse novo cenário em que estamos vivendo, as pessoas não só estão se sentindo mais autônomas para buscar informações, mas também produzir o quê? Produzir menos? Não, eu acho que é produzir só, né? Produzir. Produzir. É, as pessoas não só estão se sentindo mais autônomas para buscar informações, mas também produzir, exatamente. Então as pessoas elas estão com aquela necessidade, Jennifer, de mostrar algum conteúdo, de apresentar algum conteúdo que ela aprende. Então as pessoas às vezes estão gravando vídeos de você não sabe, você não tem muito conhecimento sobre determinada coisa, mas aí você aprende a cozinhar. Então você começa a ensinar a cozinhar, você cria um canal no YouTube, você, né, começa a fazer uma atividade manual, uma atividade de crochê, artesanato. Então você começa a querer produzir coisas para também para ocupar o seu tempo. Eu acho que a gente percebe o seguinte, que quando a gente tem acesso a tudo que está à nossa volta, acesso a sair mesmo, a ir para show, shopping, tudo isso que nos influencia, né? Tudo isso que tira a nossa mente do que realmente importa, a gente é como se a gente tivesse o tempo todo sendo aquela coisa nebulosa na frente da nossa mente, a gente não consegue enxergar nada além disso, do consumismo, etc, etc. Então, quando a gente hoje percebe que a gente está nas nossas casas e nós não podemos mais fazer nada disso, a gente começa a buscar outras coisas. E muitas vezes as pessoas, né, descobrem que elas têm vocação para algo muito diferente do que ela fazia, vocação para escrever um livro, produzir uma música, né, produzir algo interessante, não só para ela, mas para a sociedade. Fala mais. Márcio, eu tenho um exemplo bem assim Sim. característico. Eu tenho um amigo que é músico assim de melhor qualidade Aham. e ele sempre toca na noite, tem uma banda e tal. E ele Sei. resolveu fazer lives no YouTube e tá Aham. muita gente. Então, é uma pessoa que tem um conteúdo de história da música brasileira, de rock, Aham. né, que é a área dele. E está se revelando uma pessoa maravilhosa, assim, né? O conteúdo que ele tinha, quer dizer, a história da pessoa também, que vai deixar registrado, porque Sim. em um dado momento ele desaparece e todo o conhecimento que ele teve, ele não escreveu um livro, ele não editou nada, ele não fez nenhum registro, mas essa situação toda está dando possibilidade do registro pessoal dos indivíduos, do cidadão, para Uhum. deixar registrado naquele tempo e naquele espaço uma vivência, um conhecimento. Uhum. Isso é muito importante, né? Uma das coisas boas É, que está acontecendo. uhum. Pois é, então assim, as pessoas elas estão se renovando, né? As pessoas estão se redescobrindo. Eu acho que é uma palavra muito interessante a gente ressaltar. O É a coisa redescobrimento do que eu sou. da memória É. também, né? Da memória do tempo e do espaço daquele cidadão, naquele momento. Uhum. É bem legal. Sim. Então, do que eu sou e do que eu posso fazer com o meu tempo. Então, antes, eu tinha uma determinada atitude, né, para tudo. Eu seguia um determinado padrão de comportamento, né? Eu seguia um determinado roteiro todo dia, uma rotina, né, determinada. E agora, com a mudança abrupta de tudo isso, como eu vou me comportar, né? O que eu vou fazer de produtivo? Também eu acho que também tem um aspecto aí muito relevante para a gente pensar e refletir. Eu acho que também essa questão do medo da morte, né? As pessoas perceberam que existe uma doença que pode, né, findar a sua estada aqui na Terra. Então, o que que você pode fazer, né? O que que você pode deixar, né, para a posteridade? Então, percebo que tem pessoas que gravam, né? Estão gravando isso, também essas informações, esse conhecimento, produzindo isso com esse propósito de oferecer isso. Pessoas, por exemplo, que antes não pensavam em ter filhos e hoje pensam, né, em ter filhos. Por quê? Porque querem deixar alguém com a sua carga genética, alguém que você educou e etc. Então, percebo, então, tudo isso vai ressignificando, né, a sua vida, a nossa vida. E eu acho que esse mundo, ele realmente ele não vai ser mais o mesmo, sabe, Veronice?
Eu acho que realmente o mundo ele veio para modificar, para mudar. Eu acho que cabe a nós nos adaptarmos a essa mudança, nos adaptarmos à nova maneira de nos comportarmos, né? Questão, por exemplo, cultural, o uso de máscara, por exemplo. As pessoas aqui nunca usaram máscara para quando estavam gripadas, quando estavam resfriadas, quando estavam espirrando, né? As pessoas nunca deixaram de sair de casa quando estavam com pneumonia, resfriadas, quando se deslocavam em meio de transporte público, né? As pessoas usavam a mão, espirravam e tocavam, né? No ônibus, naquele ferrinho lá, naquelas coisas. Isso em culturas asiáticas, por exemplo, no Japão, na Coreia do Sul, é um comportamento totalmente diferente. Eu percebo como lá eles conseguiram controlar mais, muito mais rápido, né, a doença por causa disso, porque é outra cultura. Então, é uma adaptação constante. Então, nós brasileiros, nós ocidentais principalmente, nós temos outra cultura, realmente. Mas a gente começa a se adaptar, inclusive para a gente viver bem, viver melhor e viver tranquilo, né, na sociedade. Eu acho que é basicamente essa a ideia central da gente estar discutindo isso, né? Eu acho que os números, os indicadores, os dados, eles apenas nos revelam uma realidade que ela pode ser interpretada dependendo da nossa visão, do nosso panorama. Então é importante nós aprendermos e termos conhecimento sobre algo antes de nós falarmos sobre determinado assunto, né? Então quando a gente pega lá um resultado e diz, teve um percentual, né? Eu vou citar isso porque eu acho importante a gente citar isso. Teve o estudo da cloroquina, né? Então você pega um estudo, né, na cloroquina, hidroxicloroquina. É claro que existem diversos estudos que estão sendo realizados de forma simultânea. Mas um primeiro estudo lá, que foi o francês, que eu acho que todo mundo aqui sabe, né, foi feito com uma quantidade pequena de pessoas. Então foi feito com uma quantidade pequena de pessoas, quantidade mínima de pessoas, e essas pessoas, né, muitas delas umas eram um grupo de risco. Tinham pessoas que eram mais velhas, idosas, pessoas que tinham problema no coração, etc. Só sei que no final eles excluíram, tem, sei lá, um grupo de 20 pessoas, excluíram as 5 e 15 se curaram, vamos dizer assim. Então imagine, você pega um resultado desse, um resultado mínimo, que é de uma quantidade, né, uma amostra muito pequena, né, da realidade. Né? Nós temos hoje, eu mostrei isso no início da live, 6 milhões e 500 mil infectados, mas a gente pega um estudo que analisou 30 pessoas e diz, não, esse remédio é eficiente, entendeu? Então, é por isso que é importante a gente valorizar a ciência, é importante a gente valorizar os métodos científicos, mas os métodos que estejam validados de uma forma mais ampla. Então, a gente não pode confiar em qualquer tipo também de número, qualquer tipo de dado. A gente tem que ter essa criteriosidade, a gente tem que avaliar de forma criteriosa, de forma bem minuciosa aquilo que a gente está observando, seja aquela notícia, né? Então, aquela notícia que mandam para você no WhatsApp, aquela notícia que mandam para você, né, naquele grupo do WhatsApp, aquela notícia duvidosa que você às vezes se questiona, será que isso é verdade? Então, é sempre muito bom e importante a gente verificar a veracidade daquela informação, atestar a veracidade. Então, você deve ir lá e buscar essa veracidade para você também não ocorrer a falha, né, o equívoco de sair compartilhando isso, né, Veronice? Muito bem, Márcio. Muito bem. Maravilhosa a sua colocação e você nos doou hoje umas informações assim importantíssimas. Depois a gente vai fazer drops dessa Uhum. live toda e vamos, durante a semana, a gente vai veicular, ok? Certo. Então, Márcio, a gente já está chegando ao fim, infelizmente, né? O Instagram nos obriga a isso. E eu quero Uhum. convidar você, assim, para uma próxima live, que com certeza a gente vai convidá-lo novamente. Então, desde Ok. já, esteja convidado e vai ser um Uhum. prazer Tá ok. renovado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos que estão assistindo, continuaram até agora. Agradeço a você a oportunidade, agradeço a professora Dilene por ter me convidado, tá? Foi muito bom, espero estar aqui com vocês novamente em breve. Se Deus quiser, Márcio. Muito obrigada mesmo. Então, minha gente, Obrigado. na próxima terça-feira a gente vai ter o professor Fábio Mascarenhas. Você Uhum. também faz parte do projeto, não é, Márcio? Sim, sim, ele me convidou para participar. Ótimo, Uhum. ótimo. Ele vai explicar tudo, vai ser um projeto Uhum. maravilhoso, muito bacana mesmo, inusitado. E, se Deus quiser, a gente vai ter uma outra tarde também de muito conhecimento, muito aprendizado.
Márcio, Uhum. valeu, meu querido. Muito obrigada. E Obrigado a você. tá bom, minha gente, boa tarde e até terça-feira, se Deus quiser. Um abraço para Boa todos vocês. tarde. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau. Tchau.